Olá, meu nome é Danilo, sou professor de Geografia e hoje eu vou ensinar para você um pouco mais sobre os rios e lagos. Então vamos lá. O que é um rio, né? Um rio é um deslocamento de água que acontece de uma forma natural na superfície terrestre. Tá? Então a água cai das chuvas, se acumula em uma determinada região que vai originar um deslocamento, um rio. Tá? Os rios eles são classificados da seguinte maneira: em rios perenes e em rios intermitentes. Então o que é isso? Rio perene é um rio que nunca seca. Tá? Então independentemente da estação do ano, esse rio vai estar sempre cheio. Agora, um rio intermitente é aquele rio que vai secar em determinada estação do ano devido à estiagem, à falta das chuvas. Tá? Então, essas duas classificações são importantes. O que mais que a gente pode saber sobre os rios? O regime. O que seria isso? A fonte de alimentação desse rio. Da onde que está vindo essa água? Então, ela pode vir das chuvas, um regime pluvial. Ela pode vir da neve, um regime nival. E ela pode ter um regime misto, ou seja, uma mistura entre as geleiras, as neves, tá? E as chuvas junto, que vai originar um grande volume de água. É o caso, por exemplo, do rio Amazonas. Ele nasce na Cordilheira dos Andes. Ali a gente vai ter o regime nival, porém quando ele vem para a parte equatorial, ele vai ter essa questão das chuvas, então o regime dele vai passar a ser mais pluvial, tá? Então por isso que ele é misto. O que mais que a gente precisa saber? A drenagem é o tipo de... aonde que vai acabar esse rio? Ele vai acabar dentro do território do continente, fora no oceano. Então é o seguinte, quando ele acaba para fora, ele vai para o oceano, ele é uma drenagem exorreica. Ele nasce no continente, mas ele vai desembocar no oceano. Quando ele acaba dentro do continente, geralmente em um lago, ele é uma drenagem endorreica. Perdão. E aqui a gente vai ter a drenagem arreica, que é menos comum. Ou seja, quando o rio ele some, ele desaparece devido ao fato de entrar na superfície terrestre e originar, por exemplo, cavernas e tudo mais, lagos subterrâneos. Bom, eu coloquei aqui um esquema mostrando um perfil de um rio para você. Então a gente vai ter algumas características. Aqui você vai ter dois divisores de águas, tá? Aqui você vai ter as duas margens do rio. Aqui você vai ter as matas ciliares nessas margens protegendo contra a erosão, tá? E aqui no fundo do rio é chamado de talveg, é a parte mais profunda do leito do rio, tá? Então, essa é uma característica de um rio comum, ou seja, divisores de águas, as margens e aqui a profundidade do rio, que é o leito. E o rio vai seguir o seu curso naturalmente. O que é interessante também, a gente dividiu o rio em três partes, alto, médio e baixo curso. Tá? Aqui no alto curso a gente vai ter a nascente, é onde o rio vai começar e vai ter um processo de erosão maior do que a sedimentação. No médio curso também, você vai ter muito mais erosão, porque a água ela vai passando e vai erodindo. Já no baixo curso, todos aqueles sedimentos do alto e do médio vão parar aqui. Então a sedimentação é muito maior nessa região, próximo da foz do rio. Por isso que ele é mais largo na região da sua foz. Vamos lá. Passando agora para os lagos, né? O que é interessante a gente saber dos lagos? Um lago, ele é um acúmulo de água em uma depressão, uma área mais abaixo do que o comum, por isso que vai originar um lago, tá? E ele pode ter origem diferente das chuvas, um rio que pode acabar com uma drenagem endorreica, origina um lago, por exemplo, tá? E muito mais. Vamos ver aqui agora. Eles variam em dimensão, profundidade e extensão. Então não tem como definir o que é um lago. Ele tem tantos metros e tudo mais. Varia de um lago para o outro. Tem lagos que são muito profundos. Existe o lago Baikal na Rússia. Ele é o mais profundo e imenso que existe na superfície da Terra, tá? Em comparação com outros lagos que também podem existir no planeta. E o que acontece? Os lagos eles podem ser doces se ele tiver um rio emissário, ou seja, que vai escoar essa água, tá? Ou ele pode ser um lago salgado.
No caso, por exemplo, o Mar Morto, ele é considerado um grande lago salgado, apesar do nome Mar Morto, porque o rio ele desemboca ali e a água não tem para onde sair, tá? Então, devido ao fato de ter um calor intenso, a água evapora e fica o sal. E também a gente vai ter lagos artificiais, que são lagos feitos com a finalidade de atender alguma necessidade humana. Bem, então essa é a aula sobre os rios e lagos. Espero que vocês tenham gostado.